Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Paulo Cordeiro, do canal Paulo Cordeiro Advogado, ou Advogado Paulo Cordeiro. Vai encontrar pelos dois termos, também no Instagram, Facebook, TikTok não curto. Mas talvez seja um projeto aí pro futuro. Bom, o próprio canal já não é um projeto assim onde eu esteja muito frequente, né? A correria começou a 2.000 por hora, na verdade nem parou. Eu consegui tirar uns 3 ou 4 dias de meia folga. Dia 26 de dezembro eu estava em audiência, a coisa está corrida, graças a Deus. Bom, essa semana me ligou um cliente, me comentou dos vídeos que eu fazia, que ele assiste. Um abraço aí pro Beto. E ele me pediu para falar sobre essa questão que está agitando aí o país, que é a questão de não poder mais o empresário demitir sem justo motivo. E aí se fez, como só ia acontecer nas questões atuais, um grande terrorismo intelectual aí em cima disso. Muitos empresários já estão evitando de contratar, muitos empresários estão demitindo já, né, enxugando aí o que der a folha, não só por este motivo, mas também, né, nós vivemos uma crise gigantesca e também isso aí evita novos investimentos aqui, não atrai, né, ou até faz com que as pessoas se afastem, inclusive no mercado interno, um novo projeto, os empresários ficam mais resguardados, né. Então é importante falar sobre esse tema mesmo, conforme o cliente me falou, está gerando nos grupos, especialmente de empresários, bastante debate e pessimismo, né? Então realmente é um assunto, um tema bacana de a gente conversar. Essa conversa toda aí se dá porque o STF editou um novo regimento, né? Onde aqueles pedidos de vista, e aí esse pedido dessa ADI aí, que é a ADI 1625, para tu ter uma ideia, está em 25 anos com um pedido de vista, né? Não foi julgado ainda, então agora eles têm até 90 dias para julgar aquilo que foi pedido de vista, senão a pessoa que pediu vista sai do processo. E aí vem à tona vários julgamentos que estavam com pedido de vista que vão ter que ser julgados, tá? E aí apareceu esse, né? Então, essa convenção da OIT de 158 de 1982, que gerou a ADI 1625, que foi movida pela Confederação Brasileira Nacional de Trabalhadores na Agricultura, porque quando essa convenção foi aprovada e o Brasil aderiu à convenção, o presidente ratificou, isso aí foi para o Congresso, voltou para o Congresso, e aí depois o Fernando Henrique viu que isso aí estava gerando um problemão no país com relação à empregabilidade, que é essa discussão que retoma hoje, né? E o pânico e segurando investimentos e crescimento econômico. E aí ele denunciou, essa é o seu termo técnico, tá? Denunciou essa convenção. E na prática o Brasil deixou de aderir a essa convenção, né? Só que quando o FHC fez isso, deveria ter encaminhado ao Congresso para que ele retificasse essa denúncia. Pronto, problema resolvido. Mas não fez. Então, passou-se o tempo, sem retificação do Congresso, a discussão que se dá agora é se ela é válida, essa denúncia é válida ou não é válida. E não sendo válida, a convenção da OIT viria à tona, então, para começar a ser praticada no Brasil, tá? Bom, isso aí poderia ser solucionado então se o executivo enviasse ao legislativo, porque isso aí é uma atribuição, é um ato discriminatório do chefe do executivo. Então vamos pensar em termos práticos, nós tínhamos um governo liberal e agora temos um governo mais à esquerda, né, mais do trabalhador. Se o governo passado, que tinha essa pauta liberal, tivesse encaminhado isso ao executivo, ao legislativo, e o legislativo tivesse então dado o aval, estava resolvido o problema, mas não foi. E agora nós temos uma questão política que, para um governo do PT encaminhar um projeto que prejudica em tese o trabalhador, é meio complicado politicamente de se fazer isso, né? Então essa questão política talvez, e o legislativo não pode fazer isso de ofício, então essa questão fica um pouco difícil de lidar, é uma questão que vai ter que ser provavelmente resolvida pelo judiciário mesmo,
né? Até porque o governo atual está com outras pautas urgentes, muitas pautas urgentes, que precisam de negociação no Congresso e o capital político ele se esgota, né? E a cada coisa que se negocia no Congresso é força que se perde, né? Ou dívidas que se acumulam, né? Em termos amplos, assim, não estou falando especificamente de dinheiro. Bueno, o que pode acontecer se aprovado, então, se o STF disser, não, realmente precisa que o Congresso ratifique essa questão e não tem jeito. Vai acontecer uma burocratização maior nas demissões, né? E vai ter que justificar, o empresário vai ter que justificar, questão de repente, reestruturação interna, problemas financeiros que não faltam no Brasil, mas enfim, seria uma burocracia maior e talvez não, certamente um aumento das demandas no judiciário trabalhista que já está até aqui, né? Então, tudo isso é custo, tudo isso é preocupação, é tempo, enfim. Então, isso é o que aconteceria. Vamos passar primeiro, então, para a questão do julgamento e depois alguns comentários sobre a questão trabalhista para tentar sossegar um pouco a mente dos empresários e reacender a esperança, enfim, para que não haja, sei lá, daqui a pouco a gente consegue evitar demissões desnecessárias ou travamento de investimentos que poderiam impulsionar o país e as próprias empresas, os próprios empresários. Nesse julgamento específico, que já tem 25 anos, né, 20 anos, tem 5 votos a favor já, a favor de que o Congresso tem que retificar ou ratificar essa denúncia do presidente da República. Faltam votar ainda o André Mendonça, o Cássio Conká, o Cássio Nunes e o Gilmar Mendes. Do André Mendonça e do Cássio Nunes a gente não tem dúvida de como vão votar. Ficaria empatado, o voto de desempate então seria do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes a gente sabe que ele é um garantista, né? Ele é bastante formalista e garantista nas decisões dele. Mas também ele muitas vezes decide pela questão econômica, né? E eu tenho essa sensação, não sei se concordam comigo, que ele tem um pensamento econômico liberal. Então fica uma grande dúvida de como ele votaria. Mas digamos que ele vote então a favor de que sim, que o Congresso tem que ratificar ou retificar a denúncia. O que se acredita hoje nas conversas aí, e é uma solução que é lícita e viável, é a modulação dos efeitos dessa decisão, né? Então poderia dizer que essa decisão, porque ela tem um efeito erga omnes, todas as outras convenções que têm o mesmo problema vão acabar tendo que ser julgadas e vai acabar modificando também por conta desse pensamento. Então a tendência, e essa é uma coisa que já vem sendo feita em vários julgamentos, é a modulação dos efeitos, né? Então aquilo que não foi ratificado ou retificado daqui para trás fica assim, e o que não foi, e o que ainda precisa ser ratificado ou retificado, ou novas convenções internacionais, daqui para frente vai precisar ser ratificado ou retificado. Essa é a grande tendência do julgamento que se acredita aí, voz comum, tá? Bom, esse é um aspecto. Mas digamos que dê tudo errado em termos de empresarial, né? De que vai precisar e tal, e então agora não pode mais demitir sem justa motivação. Sem justa motivação, isso aí mesmo. Bom, a gente já está entre os princípios do direito do trabalho, o princípio da continuidade da relação de emprego. Américo Pla, Rodrigues, etc., os princípios são muito evidentes e esse é um deles, tá? Por este motivo, a gente já tem hoje, para despedida imotivada, o pagamento de uma indenização de 40% do FGTS e mais as verbas rescisórias que a gente conhece. E para atraso superior a 10 dias, atraso não, o empregador tem 10 dias para pagar a rescisão, via de regra, né? Passou dos 10 dias não pagou, tem uma multa equivalente ao salário da pessoa. Então nós já temos essa penalidade, tá?
nós já temos a questão do FGTS. O FGTS veio para substituir a estabilidade decenal. Que é a estabilidade decenal? O empregado com mais de 10 anos de empresa somente poderia ser demitido, somente pode ser demitido por falta grave ou por uma questão de força maior. E aí veio o FGTS e substituiu essa estabilidade, deixou de existir. Aí tem os 40% da despedida imotivada. E aí, onde é que pega essa nova legislação? Não, essa convenção antiga, onde ela pegaria na prática agora. Seria em relação à despedida arbitrária, que também já é um assunto tratado no judiciário de forma bastante ampla e comum. A despedida arbitrária é aquela sem motivo e muitas vezes, e aí é diferente da despedida discriminatória, que essa tem uma punição extra. A despedida arbitrária, no meu entender, como o nosso sistema ele é compensatório, a gente monetiza o direito, passaria pela mesma coisa, tá? E aí se tu tomar por base o que tem sido as indenizações por dano moral na justiça, na prática, são valores baixos, relativamente baixos. Claro que encarece mais a rescisão ainda, mas são valores relativamente baixos. Então nós temos aí duas possibilidades de defesa. A primeira é o empresário demonstrar que ele demitiu por uma questão de motivação, por ter motivação econômica, estrutural, etc. Ou ele vai para a justiça pagar, discutir o pagamento da indenização, daí se for o caso, né? Mas eu acredito muito mais na questão da modulação e em caso isso não dê certo, eu acredito num trabalho político do governo, porque isso seria um desastre para o país em termos de geração de empregos, né? E também em outras circunstâncias agravam esse momento, que em relação, por exemplo, de Uber, a derrubada da pejotização, que é uma fraude, né, considerada uma fraude, ficou cada vez mais evidente, em alguns casos estão indo para o Ministério Público do Trabalho, o que gera grandes problemas para o empresário, especialmente se o empresário estiver quebrado já e não puder pagar uma boa defesa. Enfim, N problemas econômicos e num momento de muita resistência política, digamos assim, ideológica, não seria um cenário muito bom para um governo que se inicia, ainda que esse governo seja pautado para a esquerda. Então, eu acredito primeiro numa solução judicial, em termos de Tribunal Superior, depois eu acredito num arranjo legislativo disso aí, mas necessariamente através de uma proposição do governo federal, do chefe do executivo, o Lula, e em terceiro, que a jurisprudência trabalhista vai acabar resolvendo essa situação como resolveu as outras tantas, e aí na prática vira lei. Espero ter sossegado um pouco o pensamento. Quem dera Deus me desse o poder de evitar inúmeras demissões ou evitar que os empresários deixassem de investir. Quem sabe, né? A gente às vezes reza em palavras e o impossível acontece. E espero que a gente consiga retomar o rumo do crescimento aí, e encerrar muitos ranços que a gente está tendo, que impedem relações comerciais também e sociais. E para mim o social e o comercial andam muito juntos, para que a gente possa viver um país melhor. Por fim, então, só para dizer que eu tenho vontade de fazer vídeos onde eu dê a minha opinião pessoal sobre alguns assuntos que não sejam política, religião ou futebol, né? Obviamente, porque eu não gosto de polêmicas e etc. Já fui muito polêmico, não sou mais. Então, como o Beto fez essa sugestão, se outros amigos quiserem fazer sugestões sobre temas que eu possa conversar aqui que não sejam jurídicos, e também sobre temas jurídicos, aí eu vou me animar a fazer vídeos, tá? Obrigado, foi um prazer, até breve.